Então, galera, vamos criar cenas no SketchUp. As cenas, para ativar aqui a janelinha, né, é uma dessas bandejas aqui padrão. Então, para ativar a bandeja de cenas, a gente vai lá no Janela, Bandeja Padrão, e vou aqui acionar as cenas. A cena, o que é? Ele vai salvar a imagem da tela. Do jeito que ela estiver aqui, ele vai salvar. Então, para criar uma cena nova, basta eu clicar nesse maisinho aqui, ó. E aí vai aparecer aqui uma abazinha, ó, com a cena 1 que eu acabei de criar. Se eu movimento aqui esse modelo, né, faço qualquer coisa aqui, depois eu posso ir lá, na cena ele volta para aquele ângulo que eu tinha acabado de criar. Então, você tem que ativar aqui a bandeja padrão e clicar no maisinho aqui para adicionar uma cena. Eu vou pedir para vocês que prestem atenção, vamos criar cenas em perspectiva, com ponto de fuga. Então, para fazer isso, vocês vão ter que ir lá em câmera e mudar aqui, ó, tá vendo que o meu está em projeção paralela. Eu vou mudar para perspectiva, porque aí fica mais interessante de apresentar o modelo. Eu pedi para vocês criarem aqui, ó, no e-mail, seis vistas, né? Duas vistas aéreas, né? Então vistas do alto aí da cidade, vocês escolham dois ângulos aí que vocês queiram. Duas vistas com observador, né? Ou seja, a câmera posicionada no nível do solo, né? A uma certa altura, claro, mas próximo daquela praça, né? Que é essa pracinha aqui, ó, é a única praça que tem aí realmente na área que a gente selecionou, e duas vistas com observador em alguma dessas ruas, né? Para ter o eixo da rua, a visada do eixo da rua. Então são sugestões de posições aí, né? Vocês podem ter 1000 possibilidades de posicionar conforme o projeto, mas para a gente poder ver os recursos. Então, verificando aqui, ó, que está aqui no menu câmera, que está em projeção em perspectiva, a gente tem um primeiro ajuste que a gente pode fazer, que é, se eu aproximar aqui, ó, vocês vão ver que está em perspectiva. Se eu ativar aqui essa ferramenta de zoom, ele me dá aqui embaixo, ó, o campo de visão. Ele me mostra aqui o campo de visão. O campo de visão é quanto eu enxergo aqui, né? A gente tem um limite de abertura da nossa vista, né? Nossa vista funciona assim, mas uma lente de uma câmera também. Ela tem um campo de abertura que é onde ela consegue enquadrar, né? Então tem um ângulo para isso. Então esse campo de visão aqui ele pode ser definido em grau. Está aqui, né? Atualmente a configuração de 35 graus. Ou posso falar pela distância focal da lente, né? Quanto menor a distância focal da lente, maior a abertura do campo de visão dela. Então, em grau, em princípio, normalmente o campo de visão da nossa vista é de 60 graus. Significa que eu consigo enxergar a partir do meu olho uma abertura de 60 graus. Está com milímetros? Você tem que ativar a ferramenta zoom. É a lentezinha aqui, a lupinha. Bom, não sei, depois eu checo aí. Então, ativei o campo, eu posso mudar aqui, só digitar 60 e ele muda. Se eu quiser fazer pela lente, eu vou digitar aqui, né, a abertura da lente. Por exemplo, uma lente de 25 milímetros, é só digitar a unidade que ele altera automaticamente. Mudou para distância focal. Se eu quiser voltar para a abertura em graus, eu vou botar aqui 60 graus. Então, quando eu altero esse campo de visão, observe o que acontece com a imagem. Se eu puser aqui 30 graus, é como se eu estivesse mais próximo, né? Ele vai enxergar menos, vai cortar mais a imagem, eu vou conseguir enquadrar menos coisas. Se eu ponho aqui 60 graus, eu
tenho uma abertura maior. Então, quando eu tenho uma cena que eu estou muito próximo do objeto, assim, ó, eu vou precisar de uma abertura maior, por exemplo, às vezes de 90 graus, para poder ter mais campo de visão, para poder enxergar mais do modelo. Então, isso aqui vocês podem ajustar, né? Quanto maior o campo de visão, mais distorcida fica a imagem, fica um efeito mais dramático, né? Pode ser interessante em alguns casos, né? Mas geralmente, assim, a nossa visão é 60. Então, se quiser criar uma cena mais realista, você vai tentar fazer com 60 graus e enquadrar dentro daquele ângulo. Se vocês quiserem uma cena mais dramática, vocês podem abrir mais o campo de visão, abrindo essa abertura aqui. Então, isso você ajusta, né, a abertura da lente. A gente pode acionar aqui também, ó, vou ligar aqui, visualizar, barra de ferramentas. Eu vou ligar a barrinha de opção de câmera. Então, de câmera, apareceu esta barrinha aqui, ó. Então, eu vou mostrar essas ferramentas aqui, ó. Essa primeira, de orbitar, é a mesma coisa que faz o botão do meio do mouse, né? Que faz esse giro aqui, ó. Isso aqui eu estou fazendo com o botão direito, né? Tá vendo que quando eu aciono o botão direito, ele muda para o ícone, que é igualzinho esse daqui. Então, eu nem uso muito esses ícones, não. Eu vou com o botão do meio, que é muito mais prático. A mãozinha também é com o botão do meio e com o Shift apertado, né? É para deslocar o modelo lateralmente aqui, né? Eu estou mudando a posição da cena na tela. A lupinha também dá para fazer com o botão do meio, né? Rodando a rodela do scroll. Então aqui eu posso, se eu ponho para cima e para trás, né? Clicando, eu aproximo e afasto, ou eu aproximo e afasto girando a rodela do mouse. Essa outra aqui, isso eu estou mostrando só para mostrar as ferramentas do conjunto. As mais legais são essas três aqui, ó. Esse zoom com a janelinha vermelha é para eu poder enquadrar um elemento que eu quero. Por exemplo, eu quero aproximar nesse conjunto de prédios. Então eu vou abrir uma janela, ele vai aproximar ali, aí a perspectiva dá uma distorcida, eu consigo enxergar aquele conjunto de prédios. O zoom extend, né, o modelo centralizado, ele vai fazer caber tudo na tela. Também tem... Não, esse não tem o botão. Tem? Tem? Não. No Sketch não dá. No CAD, o duplo clique no botão do meio faz isso, mas no Sketch não dá. Vai ter que pôr um atalho para isso. Então, isso aqui, né, põe tudo que tem do arquivo, né, o modelo inteiro, ele faz caber na tela. O que a gente vai usar agora, ó, é, para fazer a vista aérea, vocês vão posicionar aí, né, achar o ângulo usando o botão do meio e criar uma vista aérea. Então, salvei aqui. Eu posso também atualizar essa cena. Eu já tinha criado a cena 1, mas eu vou, sei lá, vou salvar ela com esse ângulo aqui. Então, eu vou vir aqui com o botão direito sobre a cena e vou atualizar a cena. Então, agora ele vai... Aí ele tem várias opções aqui, né? Quais os itens, os elementos que ele está atualizando. Depois a gente entra nesse detalhe. Então, para salvar a vista aérea, vocês podem ir com esses controles do botão do meio, aproximando, afastando, aí, para achar o enquadramento que vocês querem. Para fazer a cena na praça ou na rua, vamos usar essa pessoinha aqui, ó. A pessoinha eu vou posicionar a câmera, eu vou posicionar o observador. Você tem que ativar aqui, ó, visualizar, barra de ferramentas, o conjunto de ferramentas de câmera. Então, vou colocar uma pessoinha. Eu vou simplesmente clicar no comando e vou escolher a posição aqui que eu vou botar a pessoinha. Então, eu vou botar uma pessoinha aqui nessa quininha da praça.
Aí quando eu coloco a pessoinha, ele vai automaticamente para esse girar, que é o olhinho aqui, ó. O girar, eu estou mantendo a câmera na mesma posição, mas eu estou girando. É como se eu estivesse só girando a minha cabeça para cima e para baixo, ou girando a câmera, pegando ela no mesmo lugar e girando ela, né, em qualquer direção que eu queira, para cima, né, para baixo. E aí, gente, uma coisa que vocês têm que começar a observar, essa posição, né, a direção do foco do observador, se ela for, né, se o alvo da visão, né, o centro da visão, for na mesma altura da câmera, né, da posição do observador, vocês vão ter as verticais, sempre verticais, na perspectiva. Então, vocês vão ter uma perspectiva com 1 ou 2 pontos de fuga. Quando eu olho, começo a olhar para cima, olha como é que começa a aparecer um ponto de fuga lá no alto. Então, eu passo a ter um terceiro ponto de fuga também. Então, isso a gente define no Sketch, não sei se tem, acho que tem ferramentas para mais controle aqui. Mas eu vou observar isso pelas linhas verticais aqui, ó. As arestas verticais do modelo, se elas estiverem na vertical certinho, eu estou com 2 pontos de fuga, eu sei que a minha visão está com o foco exatamente onde está, exatamente na mesma altura da câmera. Então, o olhinho serve para, né, ajustar para onde eu estou olhando, para onde eu vou enquadrar a minha cena. Então, eu vou enquadrar aqui no obelisco. Ó. Não está cabendo, estou querendo que isso fique... Quero me afastar um pouquinho aqui, então eu vou nesse percorrer. Esse percorrer é como se eu estivesse andando mesmo com a câmera. Né? Eu desse um passo adiante, um passo atrás, um passo para o lado. Então eu vou selecionar essa ferramenta do pezinho e vou clicar, segurar, e aí ele, se eu chegar um pouquinho para baixo, ele anda para trás. Se eu chegar um pouquinho para frente, ele anda para frente. Se eu chegar para o lado, ele vem para o lado. Aí é bem sensível a ferramenta. Estou clicando e arrastando. Aí vocês têm que ir controlando aí. Achou o ângulo que vocês querem? Vai lá e cria uma nova cena. Clica no mais e cria uma nova cena. Então esse é o mesmo mecanismo, né, para criar uma vista da praça ou uma vista da rua. Eu não vou criar todas aqui não, porque, né, senão eu vou ficar só fazendo as coisas. O interessante é que vocês façam. Então, para criar cena é isso, né? Eu posso também, eu posso renomear a cena. Então, eu vou dar um nome aqui, ó, minha cena 1. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou renomear a cena. Aparece aqui embaixo, ó, o nome da cena. Eu vou chamar aqui de vista aérea. Aí vocês dão o nome que vocês, né, acharem por bem, mas como eu estou sugerindo que vocês façam 6 cenas, tem o nome, né? Aérea 1, aérea 2, enfim. Ó, eu criei aqui a cena 2, né? Então eu vou renomear ela aqui, ó, Vista da Praça. Vista da Praça 1. Então renomeei. Se eu mudar qualquer coisa aqui, ó, eu saí da cena. Aí eu clico lá em cima, ele vai carregar aquela cena. De novo. Né? Se eu clico na outra, ele vai lá para cima. Se eu quiser modificar essa cena, eu quero isso aqui, sei lá, um pouquinho mais para o lado aqui, ó. E olhando mais para lá. Mudei, eu quero atualizar agora essa cena para esse novo ângulo. Queria centralizar esses prédios aqui, sei lá. Aí eu venho aqui, posiciono o que eu quero e vou lá com o botão direito. Pode ser tanto aqui na bandeja padrão, quanto na aba da cena aqui, ó. Clico com o botão direito do mouse e vou lá em atualizar. Aí ele atualizou. Agora a cena que está salva é essa daqui.
Se eu mudar aqui, clicar, ele volta para aquele mesmo ângulo, com aquela mesma configuração. Então, isso é para criar cena, tá? Eu vou pausar e vou fazer um outro vídeo só para ficar mais fácil de vocês consultarem depois. Só complementando aqui, gente. Quando eu posicionei a câmera, ele dá aqui ó, uma equidistância de altura. O que ele está falando aqui? Essa altura de 1,68 é a altura da câmera a partir daquele ponto que eu cliquei lá na superfície. Né? Então, é a altura do observador em relação ao ponto. Né? Na hora que eu posicionei aqui, que eu cliquei num ponto, ó, eu clicar nesse ponto, ele vai me levar para lá com essa altura aqui para cima. Se eu quiser mudar essa altura, né? Eu tenho 1,80 m, então eu vou botar aqui, estava em 1,1 m. Ele vai fazer a posição 1,80 m acima. Então eu vou ajustar a altura do observador. Quando ativo o olhinho, eu também posso mudar aqui, ó. Só que aí ele vai mostrar uma altura em termos absolutos em relação à origem lá dos planos cartesianos. Então eu estou com o observador aqui, ó, uma altura de menos 25. Eu quero subir ele um pouco, sei lá, posso pôr ele em menos 20. Aí ele sobe a câmera. Né? Se eu puser em 0, é só ir digitando que ele vai mudando. Eu estou mudando a altura do observador, ele vai ajustando a altura da câmera, né? Como se eu estivesse elevando ou baixando a câmera do sketch. E aqui também dá a altura dos olhos, aqui a direção para onde eu estou olhando. Aqui, ó. Pessoal, presta atenção. Presta atenção. A altura do observador, olha, aqui está no 0. Aqui a altura dos olhos, da câmera. E aqui a altura, a tradução ficou ruim, mas aqui é a altura para onde eu estou olhando. Se eu puser 0 aqui também, ó, não é. Enfim, é a altura dos olhos mesmo. Não sei por que dá um valor diferente. Enfim. Então dá para fazer esses ajustes de altura